Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Este é um curso voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimento que buscam desenvolver atividades de controle em entidades públicas ou privadas. Este é o módulo 1 e eu sou Edson Passos. Vejamos as metas a serem alcançadas no decorrer desta aula de hoje. Curso de Auditoria de Conformidade, aula 8. Objetivos da aula: Programa de auditoria, elaboração do relatório do coordenador com enfoque em análise de mérito. Apresentar campos de aplicação, são os casos de uso. E apresentar exemplos práticos. Vamos à aula. Em nossa escalada do conhecimento, nós estamos na etapa 8. Análise de mérito e relatório do coordenador do órgão de controle interno. Executando um projeto de auditoria de conformidade, relatório do coordenador, análise de mérito. O relatório do coordenador é o documento que consolida todo o processo de auditoria realizado na entidade auditada. Seu objetivo é analisar os achados elaborados pela equipe de auditoria e verificar sua consistência no que tange aos apontamentos realizados, com base em evidências as quais deverão compor o processo de auditoria. Caso o coordenador verifique inconsistências ou inobservância de princípios legais, tais como ampla defesa e contraditório, o mesmo irá mitigar os respectivos achados, elaborando um relatório à parte ou devolvendo à unidade auditada para que esta supra as fases pendentes na documentação apresentada. Análise de mérito. A análise de mérito tem o objetivo de aferir se a gestão, além de cumprir os aspectos necessários aos critérios de conformidade, cumpriu também princípios inerentes à efetividade, legalidade, oportunidade, conveniência e eficiência, os quais dão à gestão o respaldo legalidade, oportunidade, conveniência e eficiência. Esta análise tem a missão de verificar se o ato ou fato, além de ter o respaldo legal, o qual foi aferido no momento da conformidade, cumpriu também aspectos atinentes à correta gestão do patrimônio, quer seja público ou privado. Resumindo, o ato pode ser legal, entretanto, pode não ser oportuno ou conveniente para a administração pública em virtude de não maximizar resultados por meio da economicidade, eficiência, efetividade, dentre outros princípios basilares da administração. Mas para aplicarmos uma análise de mérito, devemos conhecer alguns princípios basilares da administração pública, os quais podem ser devidamente adequados à administração privada, observando-se naturalmente os critérios de discricionariedade que regem as atividades públicas e privadas. Recomendações. Tão importante quanto caracterizar os achados por meio de evidências fidedignas é recomendar correções ou aprimoramentos dos projetos e atividades implementados pela unidade auditada. Vejamos o que diz as normas internacionais. Vamos começar analisando a ISAE 3000, que é uma norma de auditoria operacional.
O auditor deve fornecer recomendações construtivas que sejam capazes de contribuir significativamente para sanar as deficiências ou problemas identificados pela auditoria, sempre que relevante e permitido pelo mandato das entidades de fiscalização superiores, que no caso são os controles externos. Uma recomendação construtiva é aquela que é bem fundamentada, que agrega valor, é prática, é relacionada aos objetivos, aos achados e às conclusões de auditoria. As recomendações devem tratar as causas dos problemas, evitar banalidades e não exceder as responsabilidades da administração. Deve-se deixar claro como a recomendação contribuirá para o melhor desempenho. As recomendações devem decorrer logicamente ou analiticamente dos fatos e argumentos apresentados. As recomendações devem ser dirigidas à entidade auditada, que tenha a responsabilidade e a competência para implementá-las. Na aula 7, quando tratamos do relatório final do auditor, nós vimos que ele é a base para que o coordenador possa emitir uma opinião segura sobre os apontamentos evidenciados no procedimento de auditoria. É com base nos apontamentos que a auditoria fez e evidenciou em seus relatórios que o coordenador irá emitir opiniões quanto a mérito, sobretudo oportunidade, conveniência, qualidade do gasto, dentre outros. Quando falamos que as recomendações devem decorrer logicamente ou analiticamente dos fatos e argumentos apresentados, estamos fazendo referência à lógica de argumentação, ou seja, a forma como estamos passando a informação para a unidade auditada no intuito de que ela possa construir o conhecimento necessário para elaborar um plano de providências compatível com os apontamentos inerentes ao relatório de auditoria. E não só compatíveis, mas sobretudo factíveis em relação à sua estrutura física, operacional e financeira. Ainda analisando as normas internacionais, vejamos como a ISAE 4000 trata desse tema. Quando desvios significativos de conformidade são relatados, as recomendações são fornecidas nos casos em que há potencial para uma melhoria significativa. Pode ser útil para os usuários que o auditor destaque as ações corretivas em andamento. Embora as recomendações construtivas e práticas ajudem na promoção da boa gestão do setor público, o auditor é cuidadoso para não fornecer tais recomendações detalhadas, de modo a não assumir o papel da administração e assim ter o risco de prejudicar a sua própria objetividade. As recomendações podem ser emitidas separadamente do relatório, pois geralmente são escritas principalmente para a administração da entidade auditada. Nesses casos, as recomendações podem ser emitidas separadamente em uma carta para a administração. Nesse momento estamos tratando do bom senso por parte do auditor, quando este tem competência para emitir recomendações de acordo com a estrutura da sua unidade de controle, ou mais especificamente para o coordenador, quando ele solicita ou recomenda ações para que a unidade auditada as realize num prazo determinado no plano de providências, mas sempre observando-se que tais recomendações não podem extrapolar a autonomia e independência da gestão no que se refere à unidade auditada. O fluxograma abaixo apresentado detalha o alcance esperado das recomendações dentro do processo de execução do procedimento de auditoria. Vamos recapitular desde a aula 1 até essa aula 8 para entendermos qual seria o fluxo tanto da produção do relatório em si, quanto das recomendações. Nós começamos pelo critério de auditoria, o que deveria ser. Com base nisso, encontramos evidências, o que é.
O achado de auditoria é o que é comparado ao que deveria ser. Determinamos causas e efeitos do achado, os impactos na gestão. Desenvolvemos conclusões, recomendações e determinações, observando sempre que possível os prováveis benefícios da recomendação ou da determinação. Já tratamos isso em aulas anteriores, que não adianta o órgão de fiscalização estabelecer metas, solicitar adoção de providências, quando é notadamente impossível, naquele momento, que a entidade auditada supra aquelas determinações, como já falamos, quer sejam por motivos operacionais, financeiros, estruturais ou até mesmo de capacitação dos seus funcionários. Entretanto, obviamente, as inconformidades deverão ser sanadas. E a melhor opção nesses casos é escalonar os procedimentos e as ações, estabelecendo um plano de providências mais longo, tratando inicialmente das inconformidades mais prementes que possam vir a causar dano ao erário. Monitoramento. Na aula 7, quando abordamos a análise de justificativas, enfatizamos que o procedimento de auditoria precisa ser retroalimentado para que possa alcançar a efetividade necessária, fazendo jus à máxima que diz, em linguagem simples, que o custo do controle não deverá exceder os benefícios por ele proporcionados. Pois bem, é justamente na fase de monitoramento que podemos aferir se o planejamento do PAINT foi realizado com sucesso, se a fase de execução obedeceu ao planejamento proposto e se as recomendações foram efetivamente implementadas. Também já tratamos disso, todo procedimento de auditoria é um ciclo, e como um ciclo, ele começa, percorre todo um trajeto e volta para o início. E para acompanharmos se toda essa ação está sendo bem feita, é para isso que realizamos o monitoramento. Tanto as ações e as recomendações dirigidas à entidade auditada, quanto ao próprio procedimento de auditoria implementado pelo órgão de controle. Pode ocorrer casos em que o planejamento, as recomendações dirigidas à entidade auditada não são realmente factíveis. Sendo assim, este procedimento deverá ser revisado para que novas recomendações sejam encaminhadas às entidades auditadas no intuito de que elas possam cumprir no curto, no médio ou no longo prazo tais ações, implementando melhorias nos seus processos operacionais, financeiros e de gestão como um todo. Num primeiro momento, vimos o que era análise de mérito, tratamos das recomendações. Agora vejamos o que as normas falam sobre o monitoramento. ISAE 4000, norma para auditoria de conformidade. Requisitos relacionados ao monitoramento. O auditor deve decidir monitorar as opiniões, conclusões, recomendações de casos de não conformidade no relatório de auditoria quando apropriado. Um papel importante para as entidades de fiscalização superiores no monitoramento das ações tomadas pela parte responsável é acompanhar as questões levantadas em um relatório de auditoria. Um plano para o monitoramento é escrito após a publicação do relatório, contendo questões sobre a entidade auditada, se ela tratou adequadamente as questões levantadas. Ação insuficiente ou insatisfatória por parte da entidade auditada pode requerer um novo relatório da entidade de fiscalização superior. Como falamos anteriormente, são 2 pontos para o monitoramento. Um é para tratar das questões da entidade auditada e outro é para tratar da própria evolução do processo de auditoria implementado naquela unidade. Pode ocorrer que, pelo cumprimento ou pela ineficiência das ações impostas, faça-se necessário a revisão de todo o processo de auditoria, bem como das recomendações encaminhadas à entidade auditada.
Ainda tratando de monitoramento, um processo de monitoramento facilita a implementação eficaz da ação corretiva e fornece um feedback útil à entidade auditada, aos usuários do relatório de auditoria, ao público em geral e ao auditor para o planejamento de auditorias futuras. A necessidade de monitorar casos de não conformidade relatados anteriormente irá variar conforme a natureza do objeto, a não conformidade identificada e as circunstâncias específicas da auditoria. Em algumas entidades de fiscalização, sobretudo aquelas com poderes jurisdicionais, o monitoramento pode incluir a emissão de relatórios legalmente vinculantes ou decisões judiciais. Em auditorias realizadas regularmente, o procedimento de monitoramento pode fazer parte da avaliação de risco do ano subsequente. Isso pode incluir relatórios formais pelo auditor ou pelo poder. Nesses casos, estamos falando, por exemplo, dos tribunais de contas, a exemplo do TCU, que ele pode recomendar ou determinar ações para que sejam efetivadas. No caso das recomendações, ela pode ou não ser seguida pela unidade auditada. Já no caso das determinações, observa-se o caso dos poderes jurisdicionais e, nesse momento, o auditado deve cumprir integralmente as decisões vinculantes ou decisões judiciais impostas pelo órgão de controle. Vamos analisar agora o ciclo de todo o procedimento do programa de auditoria. Ele começa com a seleção, a escolha das unidades que serão auditadas, bem como dos itens a serem analisados dentro desse processo. Passamos pelo planejamento, como vimos na aula 3, entramos na execução, emitimos o relatório, recebemos as justificativas da unidade auditada, apreciamos tais justificativas. Nesse momento estamos tratando especificamente do ponto em que estamos agora, na análise de mérito, e divulgamos as informações para os stakeholders. Por fim, monitoramos se as recomendações ou determinações estão sendo realizadas. E todo esse processo retroalimenta uma nova fase em que tornaremos a selecionar novos itens, novas entidades e faremos todo um planejamento, inclusive com as correções de supostas falhas ocorridas ao longo desse procedimento. Após analisarmos os requisitos necessários para uma boa análise de mérito, vamos agora ao nosso pulo do gato para exemplificarmos tais ações. Pulo do gato: relatório do coordenador, análise de mérito. Retomando o nosso pulo do gato, vamos subdividi-lo em 3 etapas: análise de mérito, recomendações e monitoramento, para facilitar o entendimento e possibilitar uma construção lógica de argumentação para qualquer escopo analisado. Vamos ao exemplo. Nosso velho conhecido prefeito, Ali Babá Júnior, realizou um procedimento licitatório emergencial para aquisição de 30 mil agendas escolares para o exercício letivo de 2019. Depois de ter problemas com o TCE, por suas licitações apresentarem fornecedores com preços de até 1000% acima da cotação de mercado, verificou-se neste caso que o procedimento respeitou todos os trâmites legais. Entretanto, no parágrafo de ênfase, sem emitir opinião, o auditor encaminhou à autoridade superior a observação quanto ao mérito, relatando que, segundo dados atualizados da Secretaria de Educação do município de Ali Babá, existiam apenas 7 mil alunos regularmente matriculados no citado exercício. Fazendo um resumo, Ali Babá adquiriu 30 mil agendas anuais, especificamente para 7 mil alunos regularmente matriculados. O auditor ele não emitiu análise de mérito, até porque, na maioria dos órgãos de controle, não é missão do auditor emitir opinião. O relatório chegando na mão do coordenador, ele procedeu à análise da seguinte forma: análise de mérito. Devemos observar se o ato ou fato
além de legal, é razoável, proporcional, oportuno e conveniente para a administração pública, sem necessariamente esgotar aqui tais critérios, utilizando-os apenas para materializar tal análise. Pode ser que outros pontos devam ser observados. Aí vai depender de cada caso, do escopo, do enfoque e da natureza da entidade, quer seja pública ou privada. Vamos aos pontos de análise. Quanto à razoabilidade e proporcionalidade, é coerente comprar quase 5 agendas anuais por aluno, sendo que não poderão ser reaproveitadas em exercícios seguintes? Comprovou-se o custo-benefício da ação? Se ele tem um efetivo de 7.000 alunos e compra 30.000 agendas, que só servem para o ano de 2019, deu uma média de 4, alguma coisa aí de agendas por aluno. Por mais que um aluno perca uma agenda e tal, mas é impossível que se admita que os 7.000 alunos perderão 4 agendas durante o ano, as quais precisarão ser repostas. Quanto à oportunidade e conveniência, é oportuno e conveniente para a administração comprar mais do que precisa, utilizando recursos escassos em ações notadamente ineficientes e danosas ao patrimônio público, e não observando-se ações mais prementes demandadas pela sociedade? Os pontos de análise ora apresentados não são exaustivos, registrando-se que muitas autoridades aplicam a nossa auditoria de conformidade, inclusive na análise de mérito, por meio de checklist adequado a cada situação a ser analisada, a exemplo de patrimônios, licitações, etc., no intuito de padronizar os julgados da respectiva corte. É verdade, até para análise de mérito existe um procedimento de conformidade. Para quê? Para que se padronize tanto os acórdãos como os encaminhamentos, para que dentro de uma mesma corte, embora isso ainda aconteça, não existam posicionamentos totalmente divergentes quanto ao mesmo ponto e ao mesmo enfoque tratado. Recomendações. A partir de uma análise de mérito bem estruturada, torna-se quase que intuitivo o processo de elaboração das recomendações, mas cumpre ressaltar a necessária atenção que se deve dar ao caso, observando-se que cada análise tem a sua peculiaridade, haja vista que situação aplicável ao município A pode não ser adequada ao município B, por questões orçamentárias, financeiras, operacionais, populacionais, demográficas, dentre outras. A essência de uma recomendação é que ela possa trazer resultados positivos à gestão, e para isso a mesma deve ser tempestiva, oportuna e, sobretudo, factível, para que se possa alcançar a efetividade almejada. De nada adianta impor metas e solicitar plano de providências por mera formalidade, sabendo-se de antemão que, na verdade, tais correções no curto ou no médio prazo não serão atendidas. Tratamos disso anteriormente. Se o plano de providências não é factível, não terá efetividade nenhuma e essa batata quente voltará para a unidade de controle cedo ou tarde, porque necessariamente ele terá que monitorar e, ao monitorar o seu programa de auditoria, verificará que o seu planejamento apresentou falhas, merecendo, portanto, criteriosa revisão. Ainda que pareça repetitivo e enfadonho, repetirei tantas quantas forem as oportunidades que eu tiver. O sucesso de um programa de auditoria é proporcional ao grau de planejamento a ele dedicado. Se o planejamento foi bem feito, o trabalho em campo será: as análises de justificativa serão facilmente realizadas, a análise de mérito terá insumo necessário e suficiente à manifestação da autoridade e as recomendações serão oportunas e factíveis. Com todo o sistema fluindo bem, o monitoramento será apenas uma etapa corriqueira do processo, em que será aferida a efetiva aderência da unidade auditada aos normativos que disciplinam sua existência e atuação administrativa, operacional, financeira, patrimonial, social, dentre outros.
Partindo para o plano B, caso o planejamento e demais fases não tenham sido corretamente implementadas, o órgão de controle interno terá a chamada batata quente nas mãos. Vamos entender isso. Estão lembrados das recomendações? Se o OCI não executou as fases anteriores com qualidade, muito provavelmente induziu o relator, nesse caso o coordenador, a emitir opiniões e recomendações equivocadas, e agora, na hora do monitoramento, a conta chegou. A unidade auditada irá pedir ajuda para implementar as recomendações propostas vistas pela entidade como inatingíveis. Você primeiro invadiu a seara da administração da unidade auditada, apresentou ou impôs, a depender do seu grau jurisdicional, ações dentro de um plano de providências que não são factíveis. E, obviamente, a unidade auditada agora quer saber como fazer. Se ela não tem limite orçamentário, se ela não tem pessoal, se ela não tem estrutura, se ela sofre de limitações constitucionais, dentre outros fatores limitadores. Vamos a um exemplo simples. A recomendação do OCI era de triplicar em 2 anos o efetivo de médicos na UPA do município. Entretanto, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, o citado órgão encontra-se impedido de contratar em virtude de ter extrapolado seu limite de pessoal. E também impedido de demitir servidores em virtude de decisão judicial. Nesse caso aí, o que está acontecendo? O órgão de controle interno ou órgão de controle externo verificou que a unidade auditada extrapolou o seu limite constitucional. Digamos que nessa entidade auditada ela tenha inúmeros cargos comissionados. E no momento de ajustar o seu limite aos valores estabelecidos, ela decidiu demitir servidores efetivos. O Sindicato dos Servidores, obviamente, impetrou uma ação para bloquear que os servidores fossem demitidos nesse momento, em virtude de que a lei prevê que, nesses casos, a primeira providência a ser tomada é limitar o número de cargos comissionados. Então, neste momento, a unidade auditada não tem como triplicar, como recomendado pelo órgão de controle interno, equivocadamente, o seu efetivo de médicos. E agora, não tem jeito, você terá que reestruturar seu planejamento no intuito de adequar as citadas recomendações e também estabelecer novo prazo para a implementação das respectivas ações e do correlato monitoramento. Ou seja, voltamos ao patamar zero por conta de um planejamento mal feito. E você pode estar se perguntando, mas por que o planejamento foi mal feito? Porque elaboramos um planejamento sem termos analisado a entidade auditada. Nós não conhecíamos a entidade auditada, porque se conhecêssemos, jamais faríamos a recomendação de triplicar efetivo, tendo em vista a extrapolação de um limite constitucional para a contratação de pessoal. Para finalizar, temos aqui um quadro sintético, mas muito efetivo, mostrando qual seria o perfil ideal de um controlador, quer seja de uma entidade pública ou de uma entidade privada. Nós chamamos com mnemônico de DEAC, outros abreviam como DECA, que na verdade trata de 3 ciências basilares para fundamentação e sustentação da argumentação de um controlador. E quais são eles? Direito, economia, administração e contabilidade. Ah, mas e as outras matérias? As outras ciências? Nós estamos falando aqui de ciências basilares. Obviamente, a depender da natureza e da estrutura da unidade auditada ou do grupo de entidades auditadas, obviamente, entraremos em áreas específicas de conhecimento para suprir as necessidades no que se refere a controle. Mas, quase que em sua integralidade,
toda a unidade, quer seja pública ou privada, precisa desses conhecimentos, direito, economia, administração e contabilidade, para poder se manter funcionando de forma eficiente. Mas vamos lá. D. Preciso cumprir a legislação. Aplicar com eficiência os recursos escassos para obter efetividade. Portanto, planejo com sabedoria minhas ações. E, finalmente, registro, analise e controlo receitas e despesas. É quase que intuitivo e óbvio isso. Um bom controlador, ele precisa conhecer a legislação que rege o funcionamento das atividades às quais são subordinadas àquela unidade de controle. Ele precisa entender de economia para poder verificar se o PPA, se a LDO, se o orçamento está sendo realizado com qualidade, com eficiência, com efetividade, alcançando seus objetivos, mas sem se esquecer das limitações dos aspectos macro e também microeconômicos que influenciam na gestão financeira não só do país, mas da entidade que está sendo auditada. Déficit, superávit, desemprego, todos os pontos que afetam direta ou indiretamente a economia precisam ser de conhecimento do controlador para que ele possa, no momento das recomendações, não invadir a seara daquela entidade, mas, sobretudo, apresentar recomendações que possam ser efetivamente factíveis para a melhora da administração. A administração pública, ele precisa conhecer e entender de processos, de gestão, para que ele possa, junto com as duas normas anteriores, com as duas ciências anteriores que tratamos, economia e direito, poder colocar isso em prática. E, por fim, a necessidade do accountability, da prestação de contas. E nada mais necessário para se prestar conta do que você controlar receitas, despesas, dentre outros procedimentos, como o próprio patrimônio em si, para que você consiga prestar contas de forma eficiente e demonstrar que suas ações estão realmente sendo implementadas com o menor custo e com a máxima efetividade. Para resumir, esses são os requisitos mínimos para que um controlador possa exercer sua atividade com o mínimo de qualidade. Se você é controlador e ainda não detém esses requisitos mínimos, é recomendado que você passe a analisar essas questões e você poderá perceber num curto prazo de tempo, a depender do seu grau de dedicação, que a sua visão macro de todo o processo de gestão como um todo irá mudar significativamente, e as suas próprias recomendações, depois de 1 ano, 2 anos, quando você for revisar as recomendações que hoje você implementa e as que você fazia antes de ter o conhecimento desses 4 pilares basilares da administração pública e privada, são completamente distintos. Ficaremos por aqui hoje. Agora já sabemos como estruturar o relatório do coordenador, observando que a análise de mérito, embora subsidiada pela análise de conformidade, busca aferir se a gestão cumpriu também princípios inerentes à legalidade, oportunidade, conveniência, eficiência e efetividade, dentre outros, a depender da natureza da sua entidade. O passo seguinte é treinar. Utilize o Audita 3, acrescente as informações inerentes à análise de mérito, ao seu PAINT e elabore o relatório do coordenador. Em nossa escalada do conhecimento, subimos mais um degrau no que se refere à execução de programas de auditoria. Utilize as bibliografias apresentadas para dar um upgrade no seu conhecimento. Até a próxima aula. Observem o cronograma com atenção, pois o cumprimento dos prazos é indispensável para a sua continuidade no curso. Muito sucesso em sua jornada!